galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, muito prazer, eu sou a Natália Fante e antes de qualquer coisa, roda a vinheta. Gente, alguém me explica o que aconteceu nessa segunda rodada? Acho que foi a rodada mais zicada que eu já vi no Cartola FC. Flamengo perdendo pro Atlético Goianiense de 3-0, todos os goleiros que a gente achou que poderia manter a SG sofreu gol, então foi uma rodada atípica, muita gente indo muito mal, quem fez mais de 30 pontos, 40 pontos mitou, então fica aí meus parabéns. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou analisar aqui com vocês, a rodada acabou de acabar, e como o Cartola ainda não tá aberto, o mercado só abre amanhã, eu tô fazendo esse vídeo aqui, análise dos jogos dessa terceira rodada, pra gente tentar recuperar o que aconteceu nessa segunda rodada. Lembrando que a terceira rodada também tem um esqueminha pensando na valorização. Você deve escalar os jogadores nem que desvalorizaram e nem que pontuaram muito bem na segunda rodada. O ideal é você escalar jogadores que fizeram pontuações baixas, isso mesmo. Jogadores que fizeram pontuações ali entre 3, 4, 5, 6 pontos. É uma boa estratégia aí pensando na valorização. E essas foram as pontuações aqui dos nossos times do canal. Nosso time principal fez 50 pontos e valorizou 6 cartoletas. Tivemos sorte aí com a zaga do Internacional. E o nosso time valorização valorizou super bem aí, valorizou 12 cartoletas e agora a gente foi para 147 cartoletas no time valorização. Bom, galera, já que o mercado do Cartola FC ainda não abriu, vamos fazer uma breve análise dos jogos dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Sobre o primeiro confronto entre Grêmio e Corinthians, acho que é legal falar que nos últimos 5 jogos como mandante, o Grêmio venceu 3 vezes e ano passado deu empate. Acho que vai ser um jogo meio truncado, principalmente ali no meio de campo. O Corinthians perdeu aí o último jogo, né, o último confronto jogando contra o Galo. Tava ganhando de 2-0 e depois sofreu 3 gols. Então vai querer ir pra cima, vai continuar com esse time ofensivo, vai jogar no erro do Grêmio, pode ser bom pensando em desarme, e ainda tem a lei do ex aí com o Luan, que tá jogando muito mal, mas a lei do ex nunca falha. O Jô mostrou muito bem isso no último jogo. Pensando na escalação aí pro Cartola, eu acho que o Jeromel pode ser uma boa. Não pensando em SG, o Grêmio pode sim conseguir manter a SG, mas com o Corinthians com esse time mais ofensivo, jogando mais pra frente, o Jeromel pode ser uma boa, não pensando em SG, mas pela qualidade, pensando em desarme. A gente sabe que o Jeromel não depende de SG pra pontuar bem. É a mesma questão do Cuesta, que eu volto sempre a falar aqui com vocês. Bom, agora sobre Curitiba e Flamengo, analisando os últimos 5 jogos desse confronto, o Flamengo venceu 4 vezes e perdeu apenas uma, sendo que em 4 jogos não sofreu gols, ou seja, conseguiu manter a SG, mesmo jogando fora de casa contra o Coxa. Então isso pode ser um ponto, uma informação legal para vocês. Só que tem aquela questão, né, que o Flamengo não estreou muito bem nesse Campeonato Brasileiro, vem de 2 derrotas aí contra o Galo na primeira rodada e agora contra o Atlético Goianiense, perdeu de 3-0. Então, fora os problemas que o Flamengo vem passando, o elenco e a nova comissão técnica parece que não estão falando a mesma língua. O Rafinha agora recebeu uma proposta do Olympiacos da Grécia, então parece que o time não tá se encontrando, o meio de campo tá muito aberto, eles estão tendo dificuldade para enfrentar times que têm jogadores ofensivos rápidos, velozes. Porém, é um jogo que o Flamengo tem tudo para dar a volta por cima, mesmo em meio a tantas críticas, mostrar que ainda é o mesmo Flamengo do período antes da pandemia. Então vamos ver o que vai acontecer aí nesse confronto. Mas com certeza temos bons nomes aí, pensando em escalação. Vamos esperar para ver quem que vai estar disponível aí no mercado, para a gente ver quais são as melhores opções aí para escalar para essa terceira rodada. Sobre o terceiro confronto entre Palmeiras e Goiás, também analisando o confronto histórico, o Palmeiras como mandante venceu 4 vezes o Goiás e sempre marcando mais de 2 gols, então pode-se dizer que é um dos confrontos mais tranquilos para se escalar, principalmente no setor defensivo. Jogando como mandante, o Palmeiras raramente tomou o gol do Goiás, mas eu não indico ir de dobradinha, principalmente do que aconteceu aí na última rodada, a gente escalando aí 2 jogadores do Galo que sofreu gol, a gente pensando que ia conseguir manter a SG, mas sofreu gol, escalando 2 jogadores aí atrás também no setor defensivo do Atlético Paranaense, que também sofreu gol. Então assim, todos os times que a gente achava que não ia sofrer gol, sofreu. Então volto a dizer, escalem jogadores que mesmo que percam a SG, costumem pontuar bem.
Mas com relação a esse jogo, eu acho que o Luxemburgo vai querer ir com um time muito ofensivo. O Bigode e o Rony podem aproveitar esse jogo para ressurgir, né? Já que o Rony, por exemplo, ainda não fez gol com a camisa do Palmeiras. E jogando contra o Goiás, o Rony em 4 jogos fez 2 gols e o William em 8 jogos fez 5 gols. Então o Bigode aí, vamos ver como vai estar a questão da valorização, mas é uma ótima opção para essa rodada também. Indo aí para o quarto confronto entre o Atlético Mineiro e o Ceará, analisando historicamente, são 3 vitórias do Atlético e uma do Ceará, mas o Atlético está no momento aí que está surpreendendo, venceu do Flamengo e na última rodada ganhou de virada do Corinthians, como eu falei, fez 3 gols em 15 minutos. Então o Galo, como mandante, jogando em casa, tem tudo para surpreender novamente, mas não garanto a SG, é um time que está atacando bastante, então se expõe muito. Então tem grandes chances aí de sofrer gol do Ceará. O Fernando Praz, a gente viu que foi péssimo na primeira rodada, na segunda mitou pra caramba. Pode ir bem pensando em defesa difícil. O Keno pode ser uma boa opção também, tem o poder do drible ali, pode furar as linhas defensivas do Ceará, mas como eu falei, eu tô gravando esse vídeo só analisando assim por cima, o mercado ainda não abriu, não sei quais jogadores estarão disponíveis nessa terceira rodada, mas analisando assim brevemente os confrontos, é essa análise que dá para tirar. Indo aí para o quinto confronto entre Vasco e São Paulo, um jogo mais difícil de apostar no setor defensivo. O São Paulo com leve favoritismo pelo time que tem. Nos 2 últimos anos, os dois se enfrentaram e o Vasco venceu. Sendo em 2019 e em 2018, como mandante, o Vasco venceu o São Paulo. Boas opções para a rodada pode ser o Pikachu e o Andrei, são boas opções. O Pikachu é o homem da bola parada, o Andrei bate falta. E do lado de São Paulo temos bons nomes como Dani Alves, Reinaldo, Pablo, mas vamos esperar aí o mercado abrir para a gente dar uma analisada melhor. Sobre o sexto confronto entre Bahia e Bragantino, eu não apostaria no setor defensivo pensando em SG, porque nos últimos confrontos, se não me engano, em 3 jogos, em 4 jogos, saíram gols dos 2 lados. Então foi tipo 4-3, 3-2, 2-1. O Bragantino tem um time que cria muitas oportunidades, mas tem falhado, tem pecado na finalização. E o Bahia tem aquele fator jogando em casa, pode ir bem. O Bragantino empatou os últimos 2 jogos, então vai ter que ir pra cima, vai ter que se expor muito e pode ser uma boa aí pensando em apostar no setor ofensivo, mas eu não apostaria no setor defensivo de nenhum dos 2 times. Claro, o Douglas é sempre uma boa opção, mitou demais aí na última rodada e pode ser uma boa pensando em defesa difícil, já que o Bragantino, como eu falei, empatou os últimos 2 jogos, então vai vir para ganhar, vai vir bastante ofensivo, então pode ser uma boa pensando nessa questão. Agora, sobre Fluminense Internacional, é um confronto que costuma sair muito empate. Se não me engano, nos últimos 5 jogos que eles se enfrentaram, 3 jogos foram empates. Então, o Fluminense tem muita dificuldade de criação, seja com o Nenê ou com o Ganso, depende muito do Evanilson e também do Marcos Paulo por conta da velocidade. Podem ir bem, também tem um fator de jogar em casa, mas o Inter tem um bom time, pode surpreender aí jogando fora de casa. Ganhou do Coritiba e segurou a SG mesmo jogando fora de casa, pode ser uma boa. O Guerreiro em 11 jogos contra o Fluminense fez 5 gols, então de olho no Guerreiro nessa rodada. E o Cuesta, como eu falei, acho que pode sim perder a SG, como eu falei nos últimos confrontos, saíram gols dos 2 lados, sempre dando empate. Então o Cuesta pode sofrer sim com a SG, mas pontua muito bem mesmo sem ela. O 8º confronto entre Atlético Goianiense e Sport, um jogo muito importante porque ambas as equipes provavelmente vão brigar para não cair. Então, quando se enfrentam, quando costuma rolar jogos assim entre adversários do mesmo nível, os dois costumam ir para cima, né? Porque tem aquele momento, precisa garantir a vitória. Então, o Atlético tá confiante, ganhou aí do Flamengo, surpreendeu todo mundo e agora joga em casa. Então, tem tudo para ir bem nesse jogo também. O 9º confronto entre Fortaleza e Botafogo. Tem um leve favoritismo aí pro Fortaleza por conta de jogar em casa, mas o Botafogo nesse ano tem um time um pouco mais completo, fizeram boas contratações, né? Tem o Rondo, o Nazário, o Vitor Luiz, que marca muito bem, então são reforços que podem ajudar o Botafogo a surpreender em algumas partidas. Então são bons nomes pra gente ficar de olho aí também, pensando em escalar pro Cartola. E o último confronto da terceira rodada entre Santos e Atlético Paranaense. O retrospecto é favorável ao Santos, se não me engano,
engano, nos últimos 5 jogos o Santos venceu 4 vezes o Atlético Paranaense, mas o Atlético tem um time bom. No entanto, o Santos tem um time um pouco mais cascudo e precisa muito dar uma resposta para o torcedor. Soteldo, Marinho e Sanches podem puxar aí a responsabilidade, são os principais nomes aí do time e podem surpreender aí nesse jogo. Também tem o fator jogar em casa, mas não sei. Por enquanto, essa é a minha análise aí da terceira rodada. E não se esqueçam que amanhã eu vou soltar o vídeo aí com a nossa escalação para essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro, pra gente tentar recuperar um pouco do que foi perdido aí nessa segunda rodada. São times de valorização e também o time principal, então não deixem de acompanhar aqui no canal. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de análise dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Não deixa de se inscrever, de deixar o like e também de me seguir lá no Instagram, no @esportesporela, que é por lá que eu atualizo vocês sempre que sair vídeo novo. Esse foi o vídeo da análise e amanhã sai o vídeo com a nossa escalação aí para essa terceira rodada. Um beijo, muito obrigada e até a próxima.